Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma lição da Escola Dominical da Quarta Igreja Presbiteriana Taguatinga. O tema da nossa lição de hoje é Amigo que ama, exorta. A base bíblica é 2 Samuel, de 12, 1 a 15. Vamos primeiro fazer a oração? Vou chamar o Felipe, que vai orar para a gente, agradecendo a Deus por mais essa lição. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa lição que o Senhor está nos favorecendo, Senhor, que cada palavra que for presente pelo professor possa entrar em nossa mente. Pai, abençoe as famílias dos adolescentes, que em nome de Jesus o Senhor possa estar abençoando nós nesse período tão difícil. Pai, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, continuando a nossa lição, gostaria que você pegasse lá a sua Bíblia. Nós vamos fazer a leitura do texto base, que é 2 Samuel, de 12, 1 a 15. Enquanto você pega a Bíblia, a Gabi vai fazer a leitura para a gente, ok? Se você não pegou ainda, acompanhe aí a leitura com ela. Vamos ler Salmos, Samuel 12, 1 a 15. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando a Natã e Davi, disse-lhe: havia uma cidade, 2 homens, um rico e um outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma cordeirinha que compraram e criaram em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e tinha como filho. Vindo o viajante ao homem rico, não quis tomar das suas ovelhas e do gado para dar e comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu de sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, para que fez tal coisa que não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem, assim o Senhor Deus de Israel, e te ungi rei sobre Israel. E eu te livrei das mãos de Saul. Deitai a casa do Senhor e as mulheres de teu Senhor em seus braços, e também te dei a casa de Israel a Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, o que era mal perante a ele? As Urias, o Eteu, fereste a espada? E a mulher tomaste por mulher depois de matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Portanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias e Eteu, para não ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que a tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual deixará com elas a plena luz deste sol. Porque tu fizeste em oculto, mas farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: peguei contra o Senhor, disse Natã a Davi. Também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, posto com que isto, deixa o motivo que blefassem os inimigos do Senhor. Também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa.
Então, gente, continuando a nossa lição, nós vimos no nosso texto base que Deus pediu para Natã, o profeta Natã, ir repreender a Davi. Davi tinha cometido um pecado muito grave. Isso a gente acompanha lá em 2 Samuel, no capítulo 11. Depois você dá uma lida aí. Mas o que Davi tinha feito? Davi viu uma moça muito bela, Betseba, e ela era casada com Urias, que era um dos generais de Davi, um dos capitães do exército de Davi que estava em guerra. E Davi se apaixonou por essa moça, né, e a tomou para si, né? E o que ele fez? Né? Essa moça veio a engravidar de Davi, né? E aí Davi, para tentar esconder esse pecado dele, ele fez o quê? Ele colocou Urias na frente de batalha, para que Urias morresse. E ele pudesse ficar com essa moça, então. Então, em cima dessa história, Deus moveu a Natã para que Natã fosse repreender a Davi por estes pecados que ele tinha cometido. Né? Natã foi lá exortar a Davi. Né? Natã foi exortar Davi para que ele reconhecesse os erros que ele tinha cometido e que viesse a se arrepender. Isso ocorreu de fato, como o texto narra. Né? E aí são questões importantes que a gente vai colocar agora. Se você estivesse na situação de Natã, que tivesse lá que ir repreender, exortar a Davi, como é que a gente deveria agir? Como a gente pode ajudar um amigo que está fazendo algo errado? Você já pensou nessa questão? Como você poderia ajudar um amigo seu que está cometendo um erro, um pecado? Quais os passos que você deve seguir para exortar ele corretamente? Né? Natan tomou determinadas atitudes, determinada postura para ir lá exortar Davi. Quais os cuidados que a gente tem que ter para exortar de maneira adequada uma pessoa, um amigo nosso, que está cometendo um erro ou um pecado? Que objetivo devo ter a procurar um amigo para exortá-lo? Então, esses temas nós vamos tratar na nossa lição de hoje. Prosseguindo aqui, então, a gente vê que vários amigos nossos às vezes estão fazendo coisa errada, brigando, né? Furtando escondido, brigando na escola, discutindo, né? Fazendo algazarras. E aí a gente vê esses nossos amigos fazendo essas questões e a gente pode ter que exortar esse amigo, chamar a atenção dele, né? Quanto a esse erro e pecado. Então nós vamos ver na nossa lição de hoje como é que a gente pode fazer isso de uma forma adequada, né? Então imagine a seguinte situação aqui, ó. Érica descobriu que Cláudia pediu a seu irmão mais velho que fizesse o trabalho de ciências por ela. Então a Cláudia estava querendo que o irmão mais velho fizesse o trabalho, né? A Érica, que é uma amiga da Cláudia, viu que ela pediu para o irmão para que ela fizesse o trabalho mais velho, o trabalho de ciências, né? Érica passou horas estudando para fazer o mesmo trabalho e achou muito injusto quando pegou o resultado do trabalho, pois a Cláudia tirou uma nota maior que a sua sem ter feito nada. A professora não sabia, né, que o trabalho da Cláudia foi feito por irmão dela, e aí, além disso, a Érica ficou meio frustrada porque a Cláudia tirou uma nota maior sem ter feito nada. Mesmo assim, a Érica não fez coisa alguma. Ela ficou magoada, muito triste e foi chorando para casa. E o que você faria no lugar da Érica? Você contaria para a professora? Você brigaria com a Cláudia, que é sua amiga, porque fez uma coisa errada? Isso são situações que a gente pode passar na escola, né? Então, o que você faria numa situação dessa? Já pensou? Já imaginou você como um colega seu fazendo esse tipo de atitude, você sabendo, e a consequência é que você ainda tira uma nota menor que a dele, né, de uma forma injusta, né? Uma outra situação, ó. Raul tem a mania de esconder o material dos colegas para provocá-los. Quase ninguém gosta dessa brincadeira, que já causou muita confusão na turma. Aí o Anderson, que é um amigo do Raul, sabe que Raul faz isso, porque são da mesma turma de amigos da escola, né? Dessa vez,
sumiu a carteira de um colega e o assunto foi parar na diretoria. A diretora disse que ninguém iria embora na escola, enquanto ela não descobrisse quem havia pegado a carteira. O que Anderson deve fazer? Será que o Anderson deve falar que é o Raul que pegou a carteira? Mas ele nem viu, né? De repente ele nem viu que o Raul pegou de fato essa carteira. Mas ele sabe que o Anderson, que o Raul faz esse tipo de coisas, né? E aí, o que será que o Anderson deve fazer? É outra questão importante, né? Assim, será que ele deve acusar o Raul, para entregar o Raul para a diretora, falando que foi ele que pegou? E se o Raul não tiver pego essa carteira, como é que vai ficar o Anderson nessa situação? O que você faria, né, se tivesse uma situação dessa? Então vamos refletir um pouco mais nessa questão aí da gente exortar e essas situações que ocorrem com a gente, né? Rodrigo, um outro coleguinha, viu seu amigo Leandro fumando um cigarro. E aí Rodrigo tomou uma atitude. Imediatamente ele foi contar para o pastor da igreja deles, que viu lá o Leandro fumando cigarro. Leandro também é crente, né, amigo de Rodrigo. Rodrigo viu aquela cena dele fumando aquele cigarro ali, foi lá contar para o pastor, né, em termos assim, entregou o Leandro para o pastor que estava fumando esse cigarro. Qual a sua opinião sobre a atitude de Rodrigo? Você concorda com o que ele fez? Ter ido lá contar para o pastor que o Leandro está fumando? Será que o Rodrigo não está se intrometendo na vida do Leandro mais que deveria? Né? Ou você concorda em parte ele agiu certo, parte ele agiu errado? Ou você discorda, você não faria nada, deixava a vida do Leandro para lá, ele que tomasse as suas responsabilidades ali? O que você acha? O que você faria no lugar do Rodrigo? Você entregava o Leandro para o pastor também? Falaria que ele estava fumando lá? Imagina que o Leandro é um amigão seu, você conhece ele há muito tempo na igreja e você viu essa cena. Então, essas são questões, gente, que não é fácil ajudar alguém que está fazendo uma coisa errada. A gente tem que saber se posicionar com relação a essas situações que ocorrem, né? Mas, se somos amigos de verdade, precisamos fazer algo. Se a gente o Rodrigo é amigo mesmo do Leandro, quer o bem dele, e eles são crentes, né? O Leandro poderia ter, o Rodrigo poderia ter procurado o Leandro para conversar, para exortar ele, falando que aquela atitude que ele está fazendo é errada, ou até mesmo se ele não se sentiu confortável com a situação, ter procurado o pastor e conversado, que o pastor da igreja tem essa função junto às suas ovelhas, né? E aí o pastor vai procurar o Leandro para conversar com ele sobre esse erro que ele está cometendo, essa atitude, né? E buscar conscientizar o Leandro que se arrependa dessas questões, né? Então, é muito difícil determinadas situações a gente procurar. Mas se nós somos amigos de verdade, nós temos amigos que nós vemos que estão cometendo algum erro, nós temos que buscar sim e exortar esses amigos com amor, né? Porque se a gente não fizer isso, a gente está sendo indiferente à situação. E essa indiferença é um sinal de desamor. De verdade, a gente não ama aquele nosso amigo, não. Né? A gente não está tendo uma antipatia com aquela atitude e até colocando ele de uma certa forma de escanteio. Né? Mas aí, o que você faria? Você se sente confortável para ir chamar a atenção do seu amigo e exortá-lo? Né? E o que é exortar? Exortar é conversar com o amigo para convencê-lo de que fez algo errado, aconselhá-lo a se arrepender e ajudá-lo a fazer a coisa certa. Né? Exortar é ter uma conversa mesmo com aquela pessoa que está fazendo alguma coisa que é errada, um amigo seu que você conhece, que você tem proximidade, né? E aconselhá-lo a se arrepender. Se a gente sabe que alguma pessoa está cometendo um pecado, a gente vai lá aconselhá-lo e ajudá-lo a fazer a coisa certa, né? Se arrepender daquele pecado e buscar não cometer mais aqueles erros. Da mesma forma que Natan, né, no caso aqui, Deus moveu a Natan para ir até Davi, né? E Natan foi até Davi
e contou para Davi o que ele sabia com relação aos pecados que Davi tinha cometido, né, e aconselhou Davi a se arrepender. E Davi, de fato, se arrependeu dos pecados que tinha cometido. Natã, enviado de Deus, falou para Davi que Deus tinha perdoado os pecados dele, mas que teria algumas consequências, né, decorrente desses pecados que Davi tinha cometido. Então, a exortação é uma questão que está no nosso convívio, né, digamos assim, e que nós devemos buscar exortar os nossos amigos quando nós percebemos que eles têm feito coisas erradas. Mas qual é o passo a passo para a gente fazer essa exortação? Será que a gente pode fazer isso de qualquer forma, de qualquer jeito? Né? Será que a gente vai ver uma coisa errada, já chegar e colocar isso e jogar na cara do nosso amigo que ele está errado, que ele tem que se consertar? Então a gente tem que ter alguma estratégia, alguns passos, né, para a gente fazer uma boa exortação, digamos assim, né? Então a primeira coisa é ter certeza do que aconteceu, né? Não é só de ouvir falar que o seu amigo fez, é ter certeza realmente que ele fez. Exortar a pessoa certa. Às vezes a gente fica sabendo de um fato, né, que foi um fato que foi colocado que determinada pessoa fez e ela nem fez aquilo ali mesmo, né? Então, a gente tem que exortar a pessoa certa. Exorte falando a verdade. Exorte com amor. E exorte buscando restaurar o amigo. Então, esses passos aí, nós vamos estudar um pouquinho mais deles, porque eles são importantes para a gente poder fazer uma boa exortação, né, dos nossos amigos. Então, o primeiro passo é tenha certeza do que aconteceu. Lá no nosso texto básico, a gente viu que ao procurar Natã, ao procurar Davi para exortá-lo, o profeta tinha certeza dos fatos. Ele sabia exatamente o que Davi tinha feito de errado, né? Até mesmo porque Deus é que motivou a Natã a buscar Davi, né? E sabia dos fatos ali do que tinha ocorrido. Então, primeira coisa, a gente ter certeza dos fatos que ocorreram. E que esses fatos são fatos errados, né? Que eram pecados que, no caso aqui, Davi tinha cometido, né? Então, não seja levado por fofoca, mas por fatos. O importante aqui é você ter certeza de que esses fatos ocorreram. Não vá por uma fofoca. Ah, eu ouvi alguém dizer que fulano fez tal coisa. Não, tenha certeza que essa coisa ocorreu de fato, né? E no caso da história ali do texto bíblico, de Natã e Davi, os erros de Davi foram adultério e assassinato. Então o texto narra isso, né? Davi adulterou com Betseba e assassinou o marido dela. Então são erros graves, né? São pecados pesados. Né? A gente tem situações no nosso... Não temos essas situações, assim, digamos, corriqueiras no nosso dia a dia, mas são pecados pesados que Davi cometeu, né? Mas o primeiro ponto é, Natã tinha certeza que Davi tinha cometido esses erros. Então é importante a gente ter isso em mente, né? Exorte a pessoa certa. Procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo a outra pessoa. Então você sabe dos fatos e sabe quem foi a pessoa que cometeu esses fatos, né? Qual o seu amigo que cometeu esses fatos. E aí é importante, sabendo dos fatos e da pessoa, você não vai sair fofocando, conversando com as outras pessoas sobre isso, né? Apontando os erros dos outros e comentando sobre isso. Você vai tratar isso de uma forma reservada, né? Então, qual a sua atitude a saber que um amigo está fazendo algo errado? É tratar isso de forma reservada, né? Entre você e seu amigo. Se você não se sentir confortável, né? Você procura o pastor, procura um presbítero mais achegado, mais próximo seu, e conversa com ele para que ele possa exortar esse seu amigo. Mas nós vamos manter isso de forma reservada, né? Não vamos sair fazendo fofoca sobre aquele fato ocorrido, nem sobre a pessoa que tenha cometido aquele fato.
A outra questão importante é exortar falando a verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada uma a verdade com o seu próximo. Você vai falar a verdade, ou seja, vai narrar os fatos que realmente aconteceram. Você não vai exagerar ou minimizar o que aconteceu. Exagerar o que aconteceu, ou seja, falar que foi uma coisa bem maior do que realmente aconteceu, é uma mentira. Minimizar também, falar que não foi bem aquilo que aconteceu. Ah, ele nem quis matar, né? Digamos assim, no caso de Davi, nem quis matar. Minimizar também é uma mentira. A gente vai falar a verdade sobre aquilo. Da mesma forma que Natan falou. Apesar dos pecados de Davi serem pesados, né, digamos assim, Natan falou a verdade. Natan falou e narrou os fatos como eles realmente aconteceram. Olha, Davi, você fez isso, você adulterou com essa mulher, você planejou o assassinato e assassinou aquele homem ali, né, para ficar com a esposa dele. Então, esses pecados foram os pecados que Davi cometeu. E Natan falou a verdade: olha, você fez isso e isso. Então, nós devemos também buscar falar a verdade com relação aos fatos, com relação à pessoa, né? Sem também jogar na cara dela de uma forma assim debochada isso, né? Sem ridicularizar a pessoa, botar a pessoa para baixo. Nós vamos tratar esses fatos aí com verdade e com um certo amor, digamos assim, né? Então, assim, é mais ou menos que na história de pescador, né? Você foi lá e pescou um peixinho, não vai dizer que pegou um peixão, vai dizer que você pegou um peixe mesmo ali, né? Daquele tamanho, daquela proporção, sem diminuir muito a questão e sem exagerar o fato que foi acontecido. Um próximo passo, a gente já até colocou um pouquinho dele, é exortar com amor, gente. A gente não vai exortar a pessoa para ridicularizar ela, para rebaixar ela, para ofender ela. Nós vamos tratar ela com amor. É um nosso amigo, um nosso colega, um irmão da igreja que cometeu um erro, né, e tem que ser tratado com respeito, com dignidade e principalmente com amor. Natan falou a verdade para Davi, ele não exagerou nem diminuiu o que Davi tinha falado, mas Natan falou em amor. Ele não brigou com Davi, ele não discutiu, ele não bateu, ele não ofendeu, ele tratou Davi com amor, né? E a palavra de Deus nos ensina nesse sentido. Se nós vamos exortar alguém, nós vamos exortar em amor, né? E Davi Natan nem aproveitou para jogar certas verdades na cara de Davi, né? Natan não usou esse conhecimento desses fatos que ele tinha com relação a Davi, né, para jogar verdades na cara dele. Na realidade, ele fez o contrário, ele tratou Davi com amor, né, e até falou que Deus já tinha perdoado, né, quando Davi se arrependeu os pecados dele. Então, nós devemos apontar com mansidão os erros que alguém cometeu e incentivá-lo a se arrepender. Devemos orar com ele para que Deus perdoe o pecado que cometeu. Então, essas atitudes demonstram o amor que a gente tem que ter com o nosso amigo, com o nosso colega, que cometeu algum pecado. No momento da exortação, nós devemos demonstrar isso à pessoa, né, para que ela venha se arrepender de fato. E por último, nós devemos exortar buscando restaurar o nosso amigo, né? A exortação, ela serve para que nós possamos restaurar aquela pessoa. Nós possamos convencê-la do que ela fez errado, do pecado ou do erro que ela cometeu, e buscar que ela se arrependa de fato desses erros, né? Então, a nossa exortação, ao procurarmos o nosso amigo, nós vamos desejar restaurá-lo. Não é acabar com a pessoa, não é botar a pessoa para baixo, não é ridicularizar a pessoa, né? Nós vamos buscar restaurar a pessoa. A nossa motivação ao confrontá-lo deve ser o desejo de vê-lo se arrepender e reparar o seu erro. Então, gente, esses passos são muito importantes, né?
A gente tem que se preparar para esse momento de exortação, buscando tratar o amigo de uma forma adequada, que ele se sinta confortável, que ele venha se arrepender, que ele sinta que a gente está tratando a questão com amor, falando a verdade, né? Tratando os fatos como eles realmente ocorreram, sabendo que aquela pessoa mesma que cometeu esses erros, né? São passos importantes nesse momento de exortação. Né? Davi, ao ser exortado, reconheceu o erro e se arrependeu. Então, uma boa exortação, ela vai trazer isso, gente. Ela vai trazer arrependimento ao coração da pessoa que está sendo exortada. Deus vai perdoar os pecados, como foi narrado no texto de Davi, mas se a gente também pecou e foi exortado e se arrependeu de fato, Deus também vai tratar dos nossos pecados e vai nos perdoar. E aí, diante do exposto, você é capaz de demonstrar amor para os seus amigos, procurando-os para exortá-los quando fizerem algo errado? Então, a atitude difícil, né, exortar um amigo. Às vezes a gente faz, como se diz aí, vistas grossas aos pecados que nossos amigos estão cometendo, né? Mas Deus nos orienta a exortá-los, né? Por quê? Porque a gente quer o bem dele, né? E aí a gente seguindo esses passos, sabendo que o amigo cometeu de fato um erro, né? Que aquele erro ali é daquele amigo mesmo, né? Falar a verdade para ele em amor, buscar que ele se arrependa, a gente está demonstrando amor por este amigo. E de fato é amigo nosso, né? Você é capaz de procurar para exortá-lo apenas quando tem certeza do que aconteceu. Não levado por fofocas, né? A gente não vai exortar um amigo a partir de uma fofoca. A gente vai ter certeza que aquilo aconteceu. Não contar para os outros o que o amigo fez, mas procurar diretamente para exortá-lo. Ou seja, é não fazer fofoca, gente, do que o amigo fez. Não aumentar aquilo que o amigo fez. Não buscar isso como uma arma para atacar o nosso amigo. Né? Pelo contrário, nós devemos procurá-lo diretamente para exortá-lo. Exortar falando a verdade, sem exagerar e minimizar o que aconteceu. Exortar com amor, cuidando para não ofender, desrespeitar ou magoar o amigo. Isso é muito importante, né? A questão do amor na exortação é que mantém as amizades. Eu já vi várias pessoas que foram exortadas na igreja, e aí a forma não foi tão adequada, a igreja não derramou este amor aí de uma forma tão clara para essa pessoa, e a pessoa acabou saindo da igreja, né? Então, isso é muito importante no momento de fazer uma exortação. E aí, buscar a restauração do amigo, conduzindo ao arrependimento. Da mesma forma que Natan exortou a Davi, apontando os erros que Davi tem, mas em amor, né? Davi foi restaurado. Davi se arrependeu dos seus pecados e foi perdoado por Deus. E aí estamos chegando ao fim da nossa lição. É hora da mudança, né, gente? Então, assim, é importante você ter em mente. Nem sempre as pessoas, ao serem exortadas, reagem bem. Às vezes nós temos pessoas duras de coração. Mas, independentemente disso, nós devemos exortá-las em amor. Porque aí é Deus que vai mover o coração, amolecer esse coração duro, para que a pessoa reconheça os seus erros, reconheça os seus pecados, se arrependa dos pecados, né? E venha a crescer com isso na presença de Deus. E aí Deus vai perdoar os pecados dela. Faça a sua parte, independente das pessoas que têm o coração duro, nós devemos fazer a nossa parte, zelar pelos nossos amigos. Não deixe que eles se entreguem ao pecado. E quando for a sua vez de receber a exortação, se você vier a cometer um erro, cair em alguma cilada do inimigo, né? E um amigo seu vier a exortá-lo, aceite a exortação com humildade e arrependimento. Arrependa-se de fato, né? E aí é uma questão
interessante também, você vai saber que aquele amigo que veio exortá-lo é um amigo de verdade. Está preocupado com você, está preocupado com esse desvio que você tem. Quer que você se arrependa e volte ao caminho correto, que é o caminho junto ao lado de Deus. Né? Então esse amigo é um amigo de verdade que fez isso. E aí, por fim, eu deixo aqui novamente, né, a nossa leitura diária para a semana. Leia o nosso texto bíblico aí, foi bom estar aqui com vocês de novo. Vamos fazer uma oração encerrando a nossa lição. Senhor nosso Deus e Pai, eu te agradeço pelo dia, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. Ser com todos os adolescentes que vão ter acesso a essa lição, ó Pai, que o Senhor possa estar colocando no coração deles, ó Pai, vontade de exortar os amigos que vieram a cometer algum erro, que realmente eles tenham conhecimento, que eles possam saber como exortar esse amigo em amor, ó Pai, buscando esse amigo trazer a esse amigo arrependimento, Pai, e que o Senhor possa estar perdoando os pecados, que assim nós possamos ter crescimento e unidade na Tua igreja. Esteja nos abençoando no restante dessa semana, ser com os nossos familiares, esteja protegendo dessa pandemia de Covid. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.